Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor, pastor Jonias. Queremos agradecer de antemão a todos que estão acessando nossos vídeos e também o nosso blog Net Dominical. Quero vos dizer que isso é motivo de nos dar força e alegria para desenvolvermos o trabalho. Agradeço a todos. Estamos diante de uma lição interessante da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Lição 5, a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Essa lição está direcionada para o dia 29 de abril de 2018. Texto áureo: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Verdade aplicada. Como membros do corpo de Cristo, temos que estar comprometidos com a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Textos de referência: 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 14 e também de 25 a 27. Hinos sugeridos: 298, 305 e 400. Meu querido irmão, todos os membros do corpo de Cristo têm a responsabilidade de cuidar e servir uns dos outros. Não é tarefa apenas dos que lideram ou fazem parte do ministério da igreja local, mas de todos que têm o Espírito Santo. O comentarista quer nos remeter à compreensão de que somos diferentes, porém estamos em unidade, quando somos membros do corpo de Cristo. Somos diferentes, mas estamos unidos, apesar de não sermos iguais. Conformidade não é igualdade. Estamos de acordo, estamos unidos, apesar de sermos diferentes, cada um exercendo sua função no corpo. Assim como o corpo tem as mãos, os braços, as pernas, cabeça, diferentes membros com funções diferentes e desiguais, porém estão em conformidade. É isto que precisamos entender. Nesta lição, vamos absorver este conhecimento e que todos entrelaçados, como se fosse uma rede, têm funções diversas, são desiguais, porém um contribui para o outro e todos têm a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Não é a responsabilidade da liderança da igreja, não é do pastor, não é do presbitério, do diaconato. Não, todos têm a responsabilidade de cuidar uns dos outros desde que tenha nascido de novo. Vamos a este conhecimento. A igreja como um corpo. A vida do discípulo de Jesus precisa ser vivida como uma rede ou conexão. Ou seja, há um entrelaçamento entre as diversas recomendações bíblicas
exigindo da nossa parte lógica e coerência. 1 João 1:7. Lá diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O permanente desafio é vivenciar na prática esta conexão. Um exemplo é a figura da igreja como um corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Efésios 4, versículos 15, 16 e 5 e 30. No corpo, os membros estão ligados e distribuídos com lógica e coerência, de acordo com a vontade do Criador. 1 Coríntios 12 e 18. Usa-se aqui uma linguagem peculiar, utilizando-se de figura de linguagem. O corpo, evidentemente que num sentido figurativo, não é no sentido denotativo, mas conotativo. Corpo é a igreja de Cristo. Cristo é a cabeça. Como corpo, temos membros, e membros diferentes, porém todos conformes. Vamos ver então nos 3 subpontos dessa primeira parte. A utilização do termo em sentido figurado. É notória a atração produzida pela forma em que as partes distintas do corpo cooperam. Diversos filósofos e pensadores do passado, como Platão, Filo, filósofo judeu, Joséfo, historiador judeu, e teólogos rabínicos, entre outros, usavam o corpo e seus diversos membros de modo figurado para transmitir várias lições e explicar a realidade da vida humana. A ênfase era expressar e enfatizar a ideia de unidade. As diversas funções das partes, no caso os membros, são essenciais ao bem-estar da totalidade, corpo. Dependência mútua dos membros, como também o comportamento do ser humano. É o que eu vos falei na introdução desta lição. O corpo utilizado como uma figura para conotar uma verdade, corpo usado pelos mais renomados vultos do passado, filósofos, historiadores, pensadores, teólogos rabínicos, entre outros, usavam essa figura do corpo para dar ênfase à ideia de unidade, apesar de os membros serem diferentes, têm funções diferentes, porém estão todos unidos com o propósito de promover o bem-estar, de forma geral, do corpo. Então aqui a utilização do termo em sentido figurado. Precisamos entender que não se trata aqui de um corpo no sentido denotativo, no sentido literal, mas trata-se aqui de um corpo no sentido figurado. Usa-se o literal para se explicar o figurado, e nada melhor do que corpo para materializar essa ideia. Igreja, corpo de Cristo. São diversos os textos bíblicos que mencionam o corpo como figura da igreja, identificando-a metaforicamente como corpo de Cristo. Romanos 12, de 4 a 5, 1 Coríntios 12 a 31, Efésios 1, 22 a 23, e 2, 16, 4 e 4, 15, 16, 5 e 30. É uma farta literatura bíblica como referência, apontando para a igreja como corpo de Cristo. A Bíblia, que foi escrita, o Novo Testamento no grego, que é a língua máter da Bíblia, a parte do Novo Testamento, usou também dessa figura, como os filósofos citados aqui, e historiadores, filósofos como Platão, Filo, Joséfo, historiador, e outros mais, usou essa figura de corpo para apontar a igreja como sendo o corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo, com diversos membros diferentes, em unidade, em conformidade. É o que o comentarista quer nos explicar nesse texto. 1:3. Os discípulos de Cristo
como membros do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Assim, não tem como estar em Cristo e não estar no corpo de Cristo, sendo ele o cabeça, ou a cabeça, e nós os membros do corpo. Logo, se somos membros do corpo de Cristo, somos diferentes, mas não independentes, pois precisamos uns dos outros. Há unidade, mas não uniformidade. São vários membros, mas um só corpo. Está aqui. Os discípulos de Cristo, como membros do corpo, evidenciam especificidades diferentes, têm funções diferentes, porém, em conformidade, são diferentes, porém não independentes, porque o corpo depende da cabeça, que é Cristo, evidentemente. Os membros, um depende do outro, um está na dependência do outro, cada membro diferente, porém conformes. Há unidade, mas não uniformidade, quer dizer, estão unidos, porém diferentes. Que coisa interessante. Por isso que foi usado o corpo como uma figura para mostrar essa verdade. Segunda parte da nossa lição: o dever de cada discípulo de Cristo. É interessante lembrar da pergunta que Deus fez para Caim: onde está Abel, teu irmão? E da resposta de Caim: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis capítulo 4, versículo 9. O pecado afetou o relacionamento do homem com Deus e, consequentemente, o relacionamento com o próximo. Nesta parte, nós vamos ver o dever de cada discípulo de Cristo. E aqui, a interpelação de Deus a Caim mostra o seu desconforto ao responder a pergunta de Deus, em razão de ter pecado, e o pecado afeta o relacionamento com Deus, consequentemente o relacionamento com o nosso próximo. O fator primordial que altera o comportamento, o relacionamento entre os seres humanos é o pecado. É o fator que causa desequilíbrio. E aqui a resposta de Caim a Deus é uma resposta sem lógica. E Caim aqui dá uma alfinetada em Deus, dizendo: sou eu o guardador do meu irmão? Vamos ver nessa lição tendências que diminuem a importância do cuidado mútuo. Vamos ver capacitados pelo Espírito Santo. Todos necessitam de cuidados. Então vamos. Tendências que diminuem a importância do cuidado mútuo. Nós temos, pelo menos aqui citados pelo autor, dois comportamentos, duas tendências que têm diminuído a importância do cuidado mútuo, que é o ativismo e o individualismo. O excesso de ocupação contribui para não atendermos ao próximo, inclusive no âmbito do serviço cristão. A gente percebe hoje, as pessoas não têm tempo para cuidar umas das outras, inclusive no serviço cristão. Pastores que estão nos seus gabinetes intelectuais, voltados para os interesses maiores, e que não têm cuidado com aqueles que são carentes. Aqui é um ponto agravante no meio cristão. Esse serviço prestado pelos pastores, ele está deixando a desejar, que muitas vezes vestem a camisa do ativismo e não do serviço verdadeiro ao cristão carente. O outro é o individualismo. Às vezes essa atitude é potencializada por decepções no passado e feridas ainda não
tratados, até como um instrumento de autopreservação. A pessoa passa a evitar muito contato interpessoal. O autor, o comentarista dessa lição, mostra aqui, e foi muito feliz nisso, ao abordar essa realidade intrigante no meio cristão. E as pessoas, às vezes, com feridas, com traumas, psicoses e coisas que estão internalizadas, remete essa pessoa a um comportamento de antipatia, não de empatia. E a pessoa se utiliza disso como autopreservação, evita outra pessoa para, segundo elas, evitar problemas. O que, na verdade, culmina numa tendência materializada pelo individualismo, pelo egoísmo, e deixa de ser importante o outro, a pessoa que está à sua volta, em atenção a si mesma. Quer dizer, o alvo principal não é o outro, é ela mesma. Capacitados pelo Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo não se restringe a conceder poder para proclamar o Evangelho, Atos 1 e 8. Também atua produzindo fruto na vida do nascido de novo, Gálatas 5 e 22. O Espírito opera também na formação do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12 e 13. Assim, estar no Espírito resulta na comunhão com os outros membros da igreja. O Espírito opera incorporando e capacitando cada membro com dons, visando o bem do corpo. 1 Coríntios 12, 7. Para que todos sejam beneficiados. O Espírito Santo, evidentemente, é que causa a ousadia em se pregar o Evangelho. Mas tem outras especificidades, tem outras funções interessantes. O Espírito Santo é que nos remete a nos interessarmos por aqueles que estão à nossa volta. Os dons do Espírito Santo têm como objetivo o bem do corpo, para que todos sejam beneficiados. Então, sem o Espírito Santo, não seremos capacitados para promover esse bem comum, este bem comum ao corpo de Cristo, que é a igreja, que é o cuidado que se tem, acima de tudo, com aqueles que estão à nossa volta. Que lição interessante. Hoje, a nossa igreja moderna, requintada de modernismo, um conjunto coral altamente técnico, conjunto musical, banco de status, templos atrativos, uma série de coisas interessantes, mas que são promovidos em detrimento do que é mais importante, que é o cuidado com o próximo, o cuidado com os membros da igreja. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Hoje dá tristeza, dá desânimo ao se observar o comportamento de muitas igrejas, de muitos líderes religiosos, preocupados com o ativismo, em detrimento do aconchego e do cuidado com os pobres e necessitados. É a preocupação com o individualismo, com a promoção pessoal. E só o Espírito Santo pode nos capacitar. O 2:3, todos necessitam de cuidados. Aqui, o comentarista nos fala que não existe um ser totalmente perfeito que não tenha necessidade de cuidado.
nem um ser totalmente imperfeito que não possa promover o bem comum àqueles que estão à sua volta, que não possam prestar um trabalho de ajuda, de atenção àqueles que estão à sua volta. Então, todos necessitam de cuidados. Não tem um ser perfeito, completamente, que não precise de cuidado, e nenhum totalmente imperfeito que não possa prestar este cuidado. Terceira parte. Atentando às exortações bíblicas. São inúmeras as exortações bíblicas em relação às atitudes dos discípulos de Jesus Cristo uns para com os outros. Romanos 12, 10, 15 e 7, 1 Coríntios 12, 25, Gálatas 5 e 13, Filipenses 2, de 3 a 4, Colossenses 3, 13, Hebreus 10, 24 a 25 e 1 João 4 e 7. Portanto, temos ordens divinas e capacitação do Espírito Santo. Aqui temos farta referência bíblica que nos autoriza e que nos incentiva, que nos anima a desenvolvermos atitudes condignas com um verdadeiro discípulo de Cristo. Não há justificativas para não cumprirmos nossa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Falta de referências bíblicas, de textos bíblicos que nos aconselham a tomar atitudes condignas com um verdadeiro discípulo de Cristo, não é. Nós temos muitas e, portanto, não há justificativa para não cumprirmos nossas responsabilidades de cuidarmos uns dos outros. E lembre-se que todos têm esta responsabilidade, não é só a liderança da igreja, não é só o pastor, não é o corpo de diaconato, não é o corpo de presbitério, não, todos. E aí vamos ver, né? Servir uns aos outros. O apóstolo Paulo exortou quanto à necessidade de a igreja agir para não dar lugar às lutas, a discordâncias entre os membros da igreja, Gálatas 5, 15, 26. O amor é apresentado como um argumento, Gálatas 5, de 13 a 14. Amor que é produzido pelo Espírito Santo na vida do nascido de novo, Gálatas 5, 22. Interessante que o apóstolo está expondo acerca da liberdade, porém enfatiza liberdade não para pecar, mas servirmos uns aos outros pelo amor, Gálatas 5 e 13. Ou seja, ou somos servos da natureza pecaminosa, ou somos servos de Cristo. Servidão caracterizada também por servir ao outro. Servir uns aos outros. Nós só desenvolvemos esse trabalho, esse serviço prestado um ao outro, se a tônica maior em nossa vida for o amor, que é a afeição profunda que se tem por alguém. E quem promove isso é o Espírito Santo, uma vez que fomos nascidos de novo. Se não nascemos de novo pela ação do Espírito Santo, através da regeneração, que é um dos 3 aspectos da salvação, que é o ato de nascer de novo, de ser transformado completamente, não vamos prestar esse serviço. Não vamos ter uma comunidade a serviço uns dos outros. E se uma comunidade individualista, desenvolvendo o ativismo, o individualismo, divorciada do bem comum.
resultado de transformação, que é o que eu estou acabando de dizer, e que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, conforme o texto aqui do segundo subponto desse terceiro ponto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, registra que a pessoa que vivenciou a bondade e a misericórdia de Deus expressa ou expressará ter consciência e gratidão por essas bênçãos por meio de uma completa consagração a Deus, resultante em sua atuação inicialmente no corpo de Cristo. Romanos 12, de 4 a 5. Posteriormente, ele registra a vida de serviço alcançando também a sociedade. Romanos 12, de 9 a 21 e 13. Não mais uma vida egoísta, isolada e egocêntrica, mas voltada para o próximo. Olha aí, serviço prestado com dedicação, liberalidade, cuidado, alegria, amor, fervor, perseverança e humildade, como encontramos nas recomendações paulinas no capítulo 12 de Romanos. Oh, aleluia! Resultado de transformação. Se não passamos pelas raias da transformação, pelo processo do nascer de novo, a regeneração, promovida pelo Espírito Santo, não vamos ter serviço prestado uns para com os outros, irmão. Vamos à igreja preocupados com a nossa indumentária, a nossa vestimenta naquela noite para apresentar aqueles que estão ali presentes. Vamos à igreja para cantar uma melodia que possa trazer a sonoridade agradável ao ouvido. Vamos à igreja para suprirmos uma necessidade, uma carência de afetividade. Estaremos nessa comunidade apenas como ativistas, individualistas, preocupados com nós próprios, ou preocupados em desenvolver objetivos que culminem em promoções pessoais. Mas a transformação pelo Espírito Santo nos faz desenvolver trabalhos e nos preocuparmos uns com os outros. Você pode perceber que existem pastores trancados em gabinetes, a serviço do ativismo, preocupados em obras faraônicas para a promoção pessoal. Não pastores visitantes, pastores que estão indo aos lares, trazendo uma palavra de conforto, de alegria, de rejuvenescimento a esses que estão tão carentes. Quantos crentes que desistem da fé porque não teve uma palavra de apoio, não teve uma palavra de incentivo, não teve uma palavra de conforto lá no seu lar. Não foi visitado. Teve fome e não lhe foi dado de comer. Teve sede e não lhe foi dado de beber. Oh, como tem gente neste mundo carente, nas igrejas, pessoas que nunca foram visitadas pelo seu pastor, lares totalmente abandonados pelos membros daquela comunidade. Oh! E aí a pessoa vai em busca de outros refrigérios em outros lugares,
porque percebe que por aqui, no meio evangélico, não se encontra isso. Oh, irmãos, eu estou batendo na tecla que dá a sonoridade da necessidade das pessoas nos tempos modernos. Inclusive o mal do século, a depressão, a solidão. As pessoas estão carentes. Vão nas grandes reuniões, voltam piores. Porque estão carentes. Carentes de afetividade, carentes de amor, carentes de uma palavra de conforto, carentes de uma ajuda, carentes de uma oferta, carentes de uma roupa, carentes de um emprego, carentes de uma atenção, carentes de algo que não está sendo encontrado de forma alguma, mesmo nesses meios tão propagados em que se diz predominar o amor. Oh, o mundo chora, as pessoas choram, estão em busca de um pai espiritual, em busca de alguém que tenha espiritualidade capaz de incentivar a outra. Ajudar um ao outro não é só com dinheiro. Existe uma multiplicidade de formas que se pode ajudar outrem. Se pode ajudar outrem fazendo uma visita. Se pode ajudar outrem com uma palavra de conforto. Se pode ajudar outrem com um convite. Se pode ajudar outrem dando ensejo a este alguém a se recuperar de uma ferida social, mortal, de um trauma, de uma psicose. Se pode ajudar outrem oportunizando este alguém a ser inserido no mercado de trabalho, a ser inserido no hospital, a ser inserido no meio social. Oh, as igrejas, muitas estão voltadas para interesses próprios e pessoas perfiladas na estrada da solidão, na estrada da tristeza, na estrada do abandono. Oh, aleluia! Oxalá pudéssemos entender essa lição, irmão. Eu estou chamando a atenção. Ela vai ser mais extensa um pouco, porque eu estou chamando a atenção, você, meu internauta. Vamos nos preocupar com isso. Quem sabe você está do lado da pessoa que você não esperava tamanha carência e precisando de ouvir a sua voz. 3.3. Serviço como consequência de comunhão com Deus. Aí, cuidado com o próximo precisa estar conectado com os princípios bíblicos que norteiam a vida do discípulo de Cristo. Não pode ser confundido com a disposição e consciência que uma pessoa não nascida de novo possui quanto à atenção do outro. As mesmas recomendações dadas aos anciãos da igreja em Éfeso e a Timóteo são válidas a todo membro do corpo de Cristo. Olhai, pois, por vós. Atos 20 e 28. E
tem cuidado de ti mesmo. Veja Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4:16. É possível que um membro da igreja se volte tanto para ajudar o outro e não atente para a necessidade de manter a vigilância, cuidado com a própria vida espiritual e buscar constante direção do Espírito Santo. Tem essa contrapartida aqui. Às vezes nos esquecemos de nós mesmos. Nossa vida espiritual pode ser desvirtuada. Nos esquecemos desta busca de nos alimentarmos também espiritualmente, individualmente. Lembrando que para desenvolvermos um trabalho de aconchego ao próximo, de atenção, de carinho ao próximo, precisamos ter isso como matéria-prima em nossa vida. Se não tivermos, como daremos atenção a nós mesmos? Como é que está a nossa vida espiritual, as nossas noites sem oração, nossos dias longos sem oração, sem dedicação à leitura da palavra de Deus, sem consagração? Precisamos ter essa atenção. O comentarista quer nos fazer entender isto, para poder darmos. Meu querido irmão, as diferenças não afetam o fato de que há uma unidade mesmo na diversidade, pois unidade não significa uniformidade. Para tanto, o Senhor distribui dons aos membros visando o bem de todos. Nenhum membro é inútil, mas todos são necessários para o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Efésios 4:16. Fechando esta lição, vamos entender que as diferenças não podem afetar o fato de que há uma unidade. Quer dizer, estamos unidos, mesmo na diversidade. Diversidade quer dizer diferente. E aqui ele nos chama a atenção sobre a questão da unidade, que não significa uniformidade. Apesar de unidos, somos diferentes. Os membros do corpo de Cristo são diferentes, cada um é diferente. Contudo, o Senhor, através do Espírito Santo, distribui os dons, visando o bem de todos. Não há, conforme o comentarista colocou, um ser totalmente perfeito e nem um totalmente imperfeito. Um totalmente perfeito que não careça da ajuda e um totalmente imperfeito que não possa oferecer algo para alguém. Que Deus nos abençoe. Deixo aqui o questionário para você aplicar aí a sua classe. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical.